Shalom! Sejam todos bem-vindos ao CARP Oficial. Fique por dentro das cidades, animais, rios e personagens bíblicos. Hoje vamos falar da cidade de Naim. Esta cidade é uma única vez citada na Bíblia. Lucas capítulo 7, do 11 ao 17. Ali, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, diante ali da porta da cidade. Foi um milagre aonde foi maravilhoso. Se você gostou, deixa aí seu like, comente e também se inscreva no canal. Até mais, Shalom, graça e paz.